112. Essa aqui foi uma bosta também. Cara, um assunto tão legal para ser cobrado, em uma elaboração tão ruim, cara. Isso aí ainda, olha que interessante. Ele pegou uma questão que já tinha caído recente no Enem, sobre RT-PCR, que falava lá sobre coronavírus e tudo mais, e tudo mais. E eu vou contextualizar essa questão que já tinha caído no Enem sobre RT-PCR. Qual foi essa questão? Que caiu anteriormente. Galera, quando você vai fazer lá o diagnóstico para o coronavírus, eu não sei se vocês sabem, mas apesar que não é o coronavírus aí, mas bora contextualizar. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o coronavírus, ele é um vírus de RNA. É um vírus de RNA. E como é que fazia lá o diagnóstico do coronavírus e tudo mais? Eu não sei se vocês que estão do outro lado já fizeram isso, onde ele pegou como se fosse um cotonete, enfiou quase lá no teu cérebro, lá no teu encéfalo, e deu uma cutucada lá, que dá uma lagrimada. Chega a dar uma lagrimada, só cai uma lágrima aqui. E ele pega uma secreçãozinha. Só que qual é o problema? Em laboratório, é muito difícil a gente trabalhar com RNA. O RNA ele é muito instável. Cara, qualquer luz, qualquer coisinha, o DNA degrada. Mas imagina na época da pandemia, cara. Dava pra ficar perdendo o diagnóstico das pessoas? Não. Era gente pra caramba fazendo diagnóstico? Sim. Então quem é mais fácil de trabalhar? DNA. O coronavírus é um vírus de DNA? Não. Como é que eu vou conseguir trabalhar com DNA se o coronavírus é um vírus de RNA? Aí que tá o pulo do gato. Dá pra gente fazer uma parada do inglês chamado de RT, em laboratório. O coronavírus não faz isso. Por que do inglês, Kennedy? Porque isso aqui é chamado de transcrição reversa. Lembrando que o HIV faz isso, o HTLV, que caiu até em prova, faz isso. E o que é a transcrição reversa? Eu pegar o RNA em laboratório, usar a enzima transcriptase reversa, que a gente pode usar como RT, transcriptase reversa, e produzir um cDNA, ou DNA-C, que é o DNA complementar. Complementar ao vírus. Lembrando, o vírus consegue fazer isso? Naturalmente, não. Ele não é o HIV. Isso é em laboratório. Agora que eu tenho o DNA... Calma. Só foi para trabalhar com DNA, cara, pra gente conseguir trabalhar melhor. Depois que eu tenho o DNA, o que eu faço? Eu aumento essa quantidade de DNA pra gente estudar. Porque às vezes, na secreção que saiu lá quase do teu cérebro, veio pouco DNA. E às vezes no exame lá pode dar meio errado. Então eles vão para outra técnica. Qual é a outra técnica? É a PCR. Do inglês também. O que quer dizer PCR? Reação em cadeia da polimerase. Que bosta é essa? Traduz para mim. É a replicação do DNA. Replicação do DNA. Isso, a PCR, é muito utilizada, sabem que? Em cenas criminais. Onde um cara lá tá com pouco DNA. Então eu pego o DNA e eu consigo, sabe o que fazer com o DNA? Aumentar a quantidade de DNA. Olha, eu aumento. Com isso eu consigo estudar melhor. Tá? Mas bora tentar contextualizar aqui essa questão. Ele fala assim, olha. Isso aqui que eu expliquei foi uma questão antiga que é no Enem. Ela foi muito boa. Era RT-PCR. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e principais resistências, droga e variação... Tá, não, calma. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência, as drogas, uma variação da técnica reação da cadeia da polimerase. Lembrando que a reação em cadeia da polimerase é produzir mais DNA. Utiliza uma enzima RT-PCR, ou seja, ele utilizou o quê? A transcriptase reversa, que sintetiza moléculas de DNA a partir do RNA. Eu transformo o RNA em DNA para depois duplicar esse meu DNA. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. Aí, galera, que tipo de gene? Quando a gente fala de gene é uma molécula de DNA. Lembrando que o DNA ele consegue produzir ele mesmo, mas o DNA também ele consegue produzir o quê? RNA mensageiro, concorda comigo? E consegue produzir também
proteínas. Galera, não sei se vocês sabem, o RNA e a proteína é uma expressão do gene. O gene tem informação genética e para ele se expressar, ele tem que produzir o RNA e depois a proteína. Se tu vai usar o RT-PCR, você vai transformar o RNA em DNA. Faz sentido você utilizar plasmídio? Não, porque plasmídio ele é DNA. Então não vai. Para que eu vou usar a transcriptase reversa se eu já tenho um DNA? Não faz sentido. Faz sentido você utilizar um gene bacteriano? O gene bacteriano já é o DNA. Para que eu vou usar RT-PCR? Não faz sentido. Autossômico e dominante só foi para encher linguiça. E eu não gostei. Muito mal elaborada. Você sobraria com expressos. Por que gene expresso? Porque quem é a expressão do gene? É o RNA. Então você pega... quando você tem RNA, um grande exemplo aí seria o coronavírus, que é já a expressão. Ou quando você já tem só o RNA e você consegue voltar... Não sei se você entendeu. De novo, você tem o RNA, só que você quer estudar o DNA. E para isso tem que fazer a transcrição reversa para depois. Mas assim, galera... Que bosta, né? Para ser sincero, eu faria uma questão melhor. Eu conseguiria contextualizar melhor e ia ficar melhor. Tá? Então, quando a gente tenta forçar muito... Para mim, quando a gente tenta explicar muito, é que a questão ela já não foi boa. Entendeu?